Quer aprender como é o fluxo de férias? Então vem comigo! Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender sobre o fluxo de férias e como você pode otimizar esse processo. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? O processo de férias faz parte da base do DP, ou seja, você vai encontrar isso em qualquer empresa que você vier trabalhar. Então é muito importante que você conheça o que tem sobre esse assunto, né, acerca desse assunto e como você pode otimizar essa rotina. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o fluxo, como ele acontece desde a solicitação até o momento do cálculo. Não vamos falar de cálculo propriamente dito, mas você vai entender todo o processo e vai descobrir como pode, às vezes, acontecer erros por falta de atenção ali ao mínimo detalhe. As férias, elas são um direito de todo trabalhador. Então, para ter direito às férias, o trabalhador precisa trabalhar pelo menos 15 dias dentro do período aquisitivo. O período aquisitivo, diferente do 13º salário, não vai ser um mês. Tá? Para ter direito ao AVO do 13º, a pessoa tem que trabalhar 15 dias dentro do mês. Já no período aquisitivo de férias, vai ser 15 dias dentro do período. Então, por exemplo, se o período aquisitivo de uma pessoa começou a contar lá no dia 15 de abril, o primeiro AVO dela vai ser do dia 15 de abril ao dia 14 de maio. E assim sucessivamente até completar os 12 meses para ter direito a 30 dias de férias. Então, cada AVO desse trabalhado corresponde a 2,5 dias, que ao final de 12 meses vão somar os 30 dias de férias que o trabalhador tem direito. Se ele trabalhar menos que isso em determinado mês, faltou injustificadamente, né? Não tem atestado, não teve algum afastamento ali legal, ele vai perder esse AVO dentro do mês, certo? Dentro daquele período aquisitivo. Então é importante você saber, principalmente desses conceitos básicos, antes de querer montar qualquer fluxo, porque você não vai entender lá no final como é que vai funcionar, o que o sistema está trazendo, tudo mais. O primeiro ponto é entender isso, o que diz a legislação. Lilian, por que eu preciso ter um fluxo de férias? Olha, DP desorganizado tem trabalho dobrado. Essa frase é clássica, eu sempre falo, né, para as minhas alunas, tanto do DP Descomplicado quanto do Bússola, que é o meu curso de organização no DP, que você precisa ter um mínimo de organização se você não quiser cometer nenhum erro dentro do departamento pessoal. Mesmo se organizando, você corre o risco de cometer erros, imagina se não se organizar. Então, para todos os processos no DP, precisa ter um fluxo. Esse fluxo nem sempre vai ser igual em todas as empresas. Mas ele vai existir de uma forma ou de outra. E se não existe, na empresa que você trabalha atualmente, você pode, inclusive, implementar. Isso é uma melhoria, uma inclusão de um processo. Você pode melhorar esse processo, trazer ideias e implementar onde você trabalha, com mudanças simples. Primeiro ponto, quando você pensa num fluxo, você tem que enxergar tudo que traz ali dentro daquele processo. Não é só o processo que você faz. O fluxo de férias ele vai envolver o trabalhador, ele vai envolver o gestor, ele vai envolver o gerente, ele vai envolver financeiro, ele vai envolver várias pessoas e vários setores. Então você precisa, primeiro de tudo, mapear todo mundo que está envolvido para esse processo chegar ao fim, do começo ao fim. Implementando esse fluxo que eu vou te mostrar aqui, você assegura que as férias não vão ser pagas em atraso, que o trabalhador não vai ter dobra de férias, porque o DP não viu que ele tinha ali as férias em dobro, vai conseguir melhorar a rotina nessas solicitações, enfim, são N benefícios, mas o principal é você não pagar nada em dobro e não ter que pagar multa por isso. As férias, elas precisam ser pagas em até 2 dias antes da data de início da saída. Então, se você não tem um fluxo organizado, corre o risco de chegar nessa data e não ter sido calculado, não ter sido feito, e não vai ser possível pagar, às vezes, ali na data certa, o que vai gerar um problema. Isso gera uma multa administrativa, pode gerar umas férias em dobro se você deixar vencer o segundo período. Então, precisa ter esse conhecimento e esse controle, essa organização
para não chegar nesse ponto. Se a empresa não implementa um fluxo de férias estratégico, né, e que funciona, na minha visão ele tem que ser simples, não adianta ser muito amarrado também, porque aí não funciona. Mas eu já trabalhei em empresas que era muito grande, aí o fluxo era também muito grande, precisava aprovação disso, aprovação daquilo, mas em empresas menores o fluxo tem que ser mais simples, e aí você consegue organizar ele com uma facilidade maior. No começo da minha carreira, eu trabalhei numa empresa pequena, né? Ela tinha 30 e poucos funcionários internos, mas tinha bastante externos, tinha 200 e poucos externos. Mas a maioria da demanda era interna ali. E aí eu consegui implementar várias melhorias nos processos, porque eu tinha acesso ali ao diretor que tomava a decisão muito rápido. É diferente de você trabalhar, às vezes, numa multinacional que tem milhares de funcionários, que aí o processo costuma ser mais demorado. Mas essa é uma vantagem de, às vezes, você está trabalhando num lugar menor, você conseguir criar. E a partir dessa criação de fluxos nessa empresa, você pode levar para onde você for trabalhar. Eu criei checklists que eu utilizei em várias empresas que eu trabalhei depois. Claro, otimizando, modificando com a rotina, conforme a rotina daquela empresa, mas a base vai ser a mesma. Então, se você pensa, mas eu trabalho numa empresa pequena, não consigo fazer, aí é que está a oportunidade. Eu gosto muito porque geralmente essas empresas menores têm muita coisa para melhorar, muita coisa para organizar, até para você crescer, né? A empresa vai crescer já com uma organização eficiente. Então, é importante você já ter isso desbloqueado para você conseguir implementar em qualquer lugar que você for trabalhar. Existem 5 etapas que acontecem em todos os processos no departamento pessoal e com base nelas você consegue criar o fluxo para todos os processos que existem. A primeira etapa é a solicitação. Então, como que vai acontecer essa solicitação de férias? Hoje a pessoa vai na sua mesa, te pede as férias, você anota no papel e depois calcula. Ou é enviado um e-mail, ou é feito via sistema, né? Tem sistemas que fazem lá a gestão de férias. Ou, não sei, é telefone, enfim. Precisa ter uma solicitação para dar início a esse processo. Então, o primeiro ponto para você estruturar esse fluxo é você mapear como que vai ser o início da etapa. Tem que ter um formulário. Uma ideia simples que pode otimizar é criar um formulário de férias que a pessoa preencha, o gestor preencha, assina e entrega o DP. Você vai ter um controle maior, se você não tiver um sistema disponível. Ou então solicitar por e-mail, que aí fica lá registrado. Também é uma ótima opção, né? Dependendo do tamanho da empresa. Então precisa ter uma solicitação. A partir do momento que tem essa solicitação, você vai para a segunda etapa, que é a etapa de lançamento. Onde você vai lançar essa informação? Tem que lançar numa planilha para mandar para a contabilidade, tem que lançar no sistema, se é você que já faz ali o processo, tem que lançar em outro controle. Enfim, em algum lugar você vai ter que lançar isso para aquele cálculo acontecer, certo? Então, a primeira etapa é você mapear como que é a solicitação, como vai acontecer a solicitação. Então, vai anotando aí. Primeira etapa, a solicitação, e a segunda etapa, o lançamento. Aí você vai ter que ver como que é na empresa, né? Eu que lanço no sistema, eu que, né, geralmente quando a folha é interna, você faz o lançamento lá. Mas eu controlo numa planilha para todo mundo ter acesso. Eu deixo numa pasta lá solicitações para todo mundo verificar. Como vai ser essa gestão vai depender da empresa, mas existem algumas ideias aí que você pode otimizar, que são essas que eu falei agora. Depois do lançamento, você vai ter que lançar isso em algum lugar para não se perder a informação e também para que ela aconteça, né? Porque não adianta receber a solicitação e não fazer o lançamento. E aí? As férias vão se perder, a pessoa não vai sair, vai acontecer da pessoa era para ter saído e não saiu. Quem nunca passou por uma situação dessa, talvez em algum momento vai passar, mas eu espero que não. Já aconteceu comigo. Do gestor falar, não, fulano tá de férias, e o DP nem sabia. Aí a pessoa tá um mês já quase de férias, e o DP nem tava sabendo, não calculou as férias, não lançou. E aí, o que aconteceu? Nesse caso específico que aconteceu comigo, o gestor, eu acho que na cabeça dele ele tinha mandado, mas não mandou, nós não recebemos a solicitação. E aí, o que aconteceu? Foi feito depois um recibo para a pessoa, algo que não é legal, inclusive, né? Que não é o certo. Foi feito o recibo, mas ela já tinha tirado os dias. Aí foi feito o recibo para dar baixa no sistema.
Só que isso não é certo. Então, foi uma maneira de contornar aquele erro naquele momento, mas a gente tem que trabalhar preventivamente para isso não acontecer. E isso vai acontecer, essa melhora, né, nesse processo, quando você tem o fluxo e quando você melhora principalmente a comunicação. Inclusive, na etapa da solicitação, ali na primeira etapa, você vai ter que colocar quem que faz a solicitação. É o gestor que tem que solicitar para o DP? É o empregado que solicita direto? Como que funciona? Geralmente é o gestor, né? O empregado solicita para o gestor solicita lá para o RH, para o DP para fazer esse processo. Feito esse lançamento, que é a segunda etapa, aí você vai para a terceira etapa, que é a etapa do cálculo. O que é o cálculo? É você ir lá no sistema, computar lá depois de fazer o lançamento, ir lá e calcular. E as férias vão ser calculadas aí com base, né, no que está no sistema. Mas aí não é só calcular. Junto com a etapa 3, que é a etapa do cálculo, vem a etapa 4, que é a etapa da conferência. Então, na conferência, você vai conferir se os dias de férias foram lançados corretamente. Isso, inclusive, tem que estar no formulário também, quantos dias que a pessoa vai tirar, vai vender, vai receber 13º salário nas férias. A empresa tem uma política de pagar sempre a primeira parcela do 10º nas férias. Tem empresa que eu trabalhei que pagava. Sempre quando a pessoa tirava férias, recebia também a primeira parcela do 10º. Tinha empresa que pagava no mês do aniversário. Se tirasse férias no mês do aniversário, ganhava o 10º junto. Ali adiantava, né, a primeira parcela. Então, isso tudo tem que estar lá nesse fluxo para você entender. Como que eu crio os fluxos, os rascunhos, né, dos meus fluxos? Primeira coisa, você pega um Word mesmo, ou um Excel, e vai colocando etapa por etapa. Solicitação, gestor para o RH, como? Via e-mail. Vai colocando. Aí você vai ter um esboço, né? Lembra que eu falei de ter a visão macro do processo inteiro? Você vai ter esse esboço ali, e aí depois disso você consegue ir melhorando, né? Você pode criar um documento lá, que, como é que a gente chama? A gente chamava de IT, que é uma instrução de trabalho. E aí você descreve bem certinho que qualquer pessoa que pegue aquele processo vai saber como executar ele na prática. Aí voltando para a etapa 4 da conferência, você vai conferir os dias, vai conferir ali se tem 13º, se teve abono pecuniário, que é quando a pessoa quer vender os dias de férias. Você vai conferir se está calculando corretamente os valores, está trazendo 1/3 de férias, está calculando corretamente os impostos, né, INSS, imposto de renda se tiver. Precisa conferir tudo isso, está trazendo as médias, não está? Precisa estar sempre ali, não é só ir lá e calcular, tem que ir lá e conferir, que é a etapa 4, para você não perder ali, ou não cometer um erro por falta de informação. Às vezes o sistema está parametrizado errado. Erros de férias são muito comuns por falta de parametrização. Então é preciso sempre conferir, assim como tudo, né, dentro do departamento pessoal. E aí a quinta etapa vai ser a etapa de geração de documentos, que é onde você vai gerar, conferiu tudo, verificou o cálculo ali, fez tudo certinho, você vai gerar o aviso e o recibo de férias e vai estar tudo certinho. O aviso de férias ele tem que ser concedido 30 dias antes da data de início, é o que está na legislação. Então, quando você for fazer o lançamento lá na etapa 2, você já gera o aviso para que aquele empregado assine, para ele estar ciente que de fato ele vai sair de férias ali dali a 30 dias. Como que vai ser essa assinatura? Trabalhei em empresas que era o RH que chamava o empregado lá para assinar, o RH e DP junto ali, ou era o DP entregava para o gestor colhia a assinatura. Eu gosto muito de trabalhar com o gestor, porque o gestor tem que ter essa proximidade com o subordinado dele ali, com o empregado dele, né, que ele está ali monitorando. Então é legal, porque até o gestor se sente que está participando, está fazendo a gestão ali, e o DP também tira essa responsabilidade dele. Então eu particularmente gosto de transferir essas responsabilidades para o gestor, e aí você cobra do gestor. Porque pensa comigo, um gestor que tem 30 subordinados, é mais fácil ele falar com os subordinados dele do que o DP falar com 30 pessoas ali sobre férias, se todas fossem sair ao mesmo tempo, um exemplo, né? Então é mais fácil até para eles melhorarem ali a comunicação entre eles, tá? Aí você cobra de uma pessoa só, que é o gestor, para te entregar tudo certinho. Depois da etapa da geração dos documentos, o recibo de férias ele tem que ser entregue ali até 2 dias antes, que é quando acontece o pagamento. Aí você vai ter que alinhar com o financeiro como que vai ser esse fluxo de pagamento. É o DP que faz o pagamento? Eu já trabalhei em lugares que era eu que fazia, né? Mandava lá no site do banco o arquivo e fazia, o financeiro só aprovava. Já trabalhei em lugares
que eu mandava o valor e o financeiro que transferia. Então isso vai depender do fluxo da empresa, de como é ali, qual autonomia você vai ter nesse sentido. Já trabalhei em lugares que eu tinha que mandar um e-mail com uma conta, o valor, e aí o financeiro fazia o depósito lá, eu não mexia em nada de sistema de banco. Em outras eu já mandava lá no banco, tinha o meu token, eles enviavam e aprovava e sabia que era eu que tinha feito. Tá? Então era bem legal, isso porque aí eu tinha autonomia, eu fazia ali os pagamentos e ficava tudo certinho. Então você vai precisar alinhar com o financeiro, verificar como é que é a nossa empresa para fazer esse pagamento. E tem que estar nesse fluxo, qual vai ser? Porque se ele tem que receber 2 dias antes, geralmente você vai ter que mandar antes para o financeiro. Então, vamos supor que 2 dias antes seja na sexta-feira, que ele vai sair na segunda. Você não vai mandar na sexta esse pagamento para o financeiro, a não ser que seja uma empresa pequena, que seja um negócio rápido ali, né? Ah, vai lá, fala com o financeiro, ele consegue fazer. Beleza, porque já aconteceu comigo também. Agora, se é uma empresa um pouco maior, que já tem uma organização, geralmente eles vão pedir uns dias antes. Então, você vai ter que colocar nesse seu fluxo quanto tempo você vai levar para calcular, para conferir, para gerar esse documento, para chegar para o financeiro a tempo. Eu considero que 2 dias antes é tranquilo. Então, se ele vai fazer o pagamento na sexta, enviar até na quarta ou na terça-feira ali antes, é ok. Mas isso vai depender do fluxo da empresa mesmo. Eu já trabalhei numa empresa que fazia as aprovações de pagamento na terça e na quinta. Então, se eu tivesse férias que começava na quarta, eu tinha que mandar na semana anterior, senão, ou na terça-feira, que senão eu ia pagar em atraso. Agora, se as férias começavam ali depois, eu conseguia mandar na quinta, né, para pagar na sexta. Então, vai depender da organização da empresa, nesse sentido, como vai ficar melhor para você, junto com os demais setores, para não correr o risco de acontecer um erro. E é importante você saber do impacto de não fazer esse pagamento, para você poder explicar para os outros setores, porque muitas vezes eles não entendem que não é o DP que quer que seja naquela data, é porque a legislação prevê. Então assim você vai ter argumentos para dizer, não sou eu que quero pagar as férias na sexta, tem que ser por causa do prazo, certo? Nesse caso ali de alguém que vai sair na segunda-feira, tá? Então são pontos aí que você precisa observar. E a partir do momento que coloca isso para rodar, esse fluxo vai rodando, vai se encaixando, você vai melhorando ele e vai ficar bem mais tranquilo de gerenciar no dia a dia. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, então me ajuda e curte esse vídeo. E se você quiser receber mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal na prática, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui. Um beijo e até a próxima!